Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Uma História de Fé. Hoje, dia 10 de janeiro, sexta-feira, vamos à meditação do Santo Evangelho, hoje, né? Já peço para você também se inscrever no canal Uma História de Fé, deixa lá também o seu like. E vamos ao texto de hoje, você pode tomar aí em casa. Hoje, o evangelista São Lucas, no capítulo 5, versículos de 12 a 16. São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. E o texto nos diz o seguinte: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou e Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia nós meditamos o evangelista São Lucas no capítulo 5, né? E um texto muito interessante porque dá muitas informações importantes para a nossa meditação desse dia. Bem, o texto inicia lá no versículo 12, né? Dizendo o seguinte, que Jesus estava numa cidade e havia um homem leproso. Bem, aqui já nesse primeiro versículo podemos dizer o seguinte: bem, veja que é muito comum nós encontrarmos nos textos dos santos evangelhos, Nosso Senhor sempre, ele nunca está parado, nunca está estático, né? Mas sempre está indo ao encontro, né? E sempre indo ao encontro de alguém para levar ali a boa nova, a pregação, o ensinamento, né? Nós vimos nos dias anteriores a compaixão, ele se compadecendo, né, das multidões, enfim. Então, Nosso Senhor nunca está estático, parado, está sempre indo ao encontro, né? Sempre buscando promover alguém. Então, vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu. Veja que, ainda no primeiro versículo 12, né? O homem, ao ver Nosso Senhor, caiu aos seus pés. Isso significa que este homem já havia chegado ao conhecimento desse homem quem era Jesus. Por isso é que ele toma essa atitude, por isso que ele tem essa reação. Quando vê Nosso Senhor, ele então se lança aos pés e aí ele pede: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Veja que aqui é bem um pedido, né? Esse homem parece mais uma afirmação que esse homem está fazendo, né? Se tu queres, tens o poder de me purificar. Ele sabia, né? Por isso prostra-se aos pés do Senhor, já sabedor de que Jesus poderia purificá-lo. Então, aí Nosso Senhor estendeu a mão, e aí Nosso Senhor estendeu a mão, tocou nele, diz ainda o versículo 12, né? E disse, aí no versículo 13, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Veja que em outros textos da Sagrada Escritura nós vemos que Nosso Senhor mesmo vai dizer, depois de curar alguém, ele vai dizer: a tua fé te curou. Já a fé desse homem moveu o querer de Deus também, né? Eu quero, né? O homem disse: se queres, tens o poder de me purificar. Aí Nosso Senhor confirma, né? Dizendo: eu quero, fica purificado. Aí veja que São Lucas, ainda no versículo 13, diz: imediatamente a lepra o deixou. O que está por trás dessa afirmação, né? Imediatamente a lepra o deixou, né? Parece óbvio, mas não sei se para todos, né? Mas aqui se trata de um milagre, né? O imediato, né? Nosso Senhor realizou ali um milagre na vida desse homem. E depois ele recomenda que não dissesse nada a ninguém, mas antes, né, fosse se mostrar ao sacerdote e oferecesse pela purificação prescrito pela lei mosaica, a lei de Moisés, né, como prova
da sua cura. Porém, a fama de Nosso Senhor ia crescendo através desses sinais aqui, né, extraordinários, a fama ia crescendo cada vez mais e era inevitável. As multidões, né, corriam para... Aí veja que também é interessante, São Lucas diz que a multidão acorria não só para serem curados, enfim, os enfermos e tal, como este homem, mas ele diz também, ele dá uma informação dizendo aí no versículo 15, que eles acorriam a Nosso Senhor para ouvi-lo. E depois ele diz, e serem curados de suas enfermidades. Aqui também um outro aspecto interessante, né? Para ouvi-lo. Nós sabemos que mais adiante vai chegar o momento em que os ensinamentos de Nosso Senhor vai criar uma certa revolta, contrariedade no meio desse povo, né? Por hora eles estão gostando de ouvi-lo e também sendo beneficiados aí pelos sinais extraordinários que Nosso Senhor está realizando. E ali ele realizava muitas curas das enfermidades, porém, veja que depois dessa multidão acorrer até o seu encontro, sedenta de ouvir a sua palavra e de serem curados de suas enfermidades, Nosso Senhor ainda assim encontrava uma forma de se retirar sozinho para se dar em oração, né? Como nós vimos nessa semana, Nosso Senhor subiu o monte, né, para rezar a sós com o Pai. Então veja que Nosso Senhor, né, em meio a essas atividades, né, de pregação e realizando ali os sinais extraordinários, ele também faz as suas pausas para estar em oração. O que nós podemos aprender disso, né? Nesse final do texto, em meio às atividades, por vezes nós nos encontramos aí, né, em meio às atividades da nossa vida, em um ritmo desenfreado, né? Então também nos é necessário que nós façamos as nossas pausas, que nós nos colocamos a sós em oração com o Pai para nos refazer, né, das nossas lutas diárias, né? Que Nosso Senhor então possa nesse dia nos ensinar aí a parar, fazer essas pausas para estar a sós com o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.